Oiê, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse canal. E hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus trouxe ao meu coração para me compartilhar aqui com você. E como o título já diz, eu estou no deserto, parece que Deus me abandonou e eu estou cansada desse deserto. Então, se você se sente assim, que você está passando por uma prova ou por uma dificuldade, que é o nosso deserto, né? Para nós que somos cristãos, se você está passando por essa dificuldade que parece que já tem muito tempo, parece que não acaba mais, parece que Deus te abandonou, parece que Deus não ouve as suas orações, você não consegue ouvir a voz de Deus, esse vídeo é especial para você. Eu vivi isso há muito tempo. Durante muito tempo, que eu quero falar, não é que faz muito tempo. Agora que eu estou saindo dessa posição, agora que eu cheguei na minha terra prometida, então por isso eu consigo ver bem, o Espírito Santo já me esclareceu toda essa situação na minha cabeça e pediu para me compartilhar, porque com certeza alguém aqui precisa ouvir essa palavra, alguém está passando por um deserto ou vai passar por um deserto. Se você é cristão, ou você está passando ou você vai passar pelo deserto. Não tem como fugir disso, tá? Mas então esse vídeo é para você. Se você está nessa situação, eu quero trazer aqui para você algo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Deixa eu fazer uma pequena oração, gente. Eu não consigo fazer vídeo sem fazer uma oração. Então vamos fazer uma oração rapidinho. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh, doce Espírito Santo, nós te agradecemos, nós te adoramos, te exaltamos, Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo, nós pedimos aqui a tua direção. Senhor, estou aqui sendo obediente à tua voz. Eu venho trazer aquilo que o Senhor mandou que eu trouxesse para os teus filhos. Eu quero pedir que, humildemente, o Senhor use a minha vida. Em nome de Jesus, que as pessoas que estão aqui iniciando esse vídeo possam ter da tua paz, do teu espírito, da tua temperança, para que ela consiga assistir esse vídeo até o final e que ela entenda o que o Senhor quer falar com ela. Fala através de mim, a glória e a honra desse vídeo é para ti, em nome de Jesus. Amém. Bom, Espírito Santo, repreendo em nome de Jesus Cristo toda distração, todo atrapalho nas nossas vidas e toda retaliação espiritual e física também, em nome de Jesus Cristo. Bom, vamos lá. Então, existem algumas coisas que quando nós estamos no deserto, às vezes nós não percebemos. E essas coisas, elas realmente fazem toda a diferença. No final desse vídeo, eu vou te dar aí um exercício prático que você pode fazer para que você consiga sair mais rápido desse deserto. Eu andei por muitos anos no deserto também e eu demorei a entender o que Deus queria comigo nesse deserto. Então a primeira coisa é você saber que o deserto tem um propósito, todo deserto tem o seu propósito. E a primeira coisa que você tem que entender é que enquanto não sabemos, não entendemos qual é o propósito, a gente não avança, a gente não sai do deserto. Então por isso é importante você sempre estar em oração, perguntando para o Senhor o que Ele quer com esse deserto em você, o que Ele quer mudar em você. E sempre entrando em oração ao Senhor, sempre orando, consagrando, fazendo um jejum, para que você consiga cada vez mais ouvir a voz do Espírito Santo. Porque às vezes nós não conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo porque são muitas vozes juntas na nossa cabeça o dia inteiro. Quero te falar aqui coisas que não vemos quando nós estamos no deserto. O deserto, ele representa um lugar de provação, ele representa uma escola para nós cristãos, mas também é um lugar de preparação espiritual, é um lugar de oportunidades, é um lugar onde Deus vai operar milagres na sua vida, é um lugar em que Ele te coloca para te aprovar, para te passar para o próximo nível. Então você não vai para um próximo nível com Deus se você não passa por um deserto. No deserto também a nossa fé é testada e a nossa dependência em Deus, ela tem que ser reforçada por várias vezes, tá? Nós temos que entender que o deserto, ele vem com alguns propósitos. Na minha vida, eu posso listar alguns propósitos para você que eu compreendi depois que eu saí do deserto. Ele vem com o propósito de quê? De que precisamos aprender a ter dependência em Deus, tá? Precisamos aprender a depender de Deus. Precisamos aprender a calar as vozes exteriores. E essas vozes são vozes de
redes sociais. A rede social, quando você está no deserto, nem é bom você estar acessando, porque ela se tornou um meio pelo qual as pessoas se comparam 24 horas por dia com um frame de vídeo que a pessoa postou, a única parte feliz do dia dela, ou às vezes nem é feliz o dia dela, mas ela posta aquilo ali fingindo que é feliz, e aí você se indaga, ah, meu Deus, fulano tem uma vida perfeita, eu não. Gente, ninguém é feliz 24 horas por dia. Se a pessoa está postando isso, é mentira. Não é. Nem o cristão que tem Cristo no coração não é feliz 24 horas por dia. Passamos por lutas, por dificuldades, como o Senhor deixou para nós, escrito na palavra. Mas Ele também disse que nós iríamos vencer essas lutas e dificuldades se permanecêssemos firmes nele. Então, no deserto, Deus, Ele quer que você aprenda a depender dEle. E é importante você entender isso de uma vez por todas. Eu vou contar um pouco da minha experiência. Quando eu estava no deserto, antes eu era uma influencer digital e eu tinha mais de 84 mil seguidores aqui no YouTube. Eu excluí esse canal, obedecendo ao Senhor, e criei esse do zero, porque Deus não queria que eu influenciasse as pessoas. Ele queria que eu, através da minha vida, influenciasse as pessoas para Cristo e não influenciar as pessoas para mim, entende? Tem uma diferença grande. E como eu era influencer, eu tinha a minha vida financeira estabelecida, então eu vivia tranquila. Eu e meu marido, nós temos nossa empresa, então nós somos independentes financeiramente. E quando você é independente financeiramente, é muito mais difícil de você aprender a depender de Deus. Eu não consegui aprender a depender de Deus durante anos que eu fiquei no deserto. Eu só consegui aprender a depender de Deus quando Deus me pediu a minha profissão. Então eu entreguei, foi muito difícil para mim, porque era por muitos anos, eu tinha mais de 13 anos que eu trabalhava com isso, e eu ganhava com isso, eu ganhava de tudo que você imaginar também. E querendo ou não, esse negócio de você ser influência é uma coisa complicada, porque coloca você no centro de tudo. Você é o centro da sua vida 24 horas por dia. Quando Deus nos diz que o centro da nossa vida do cristão é Cristo, tem que ser Cristo. Buscai a Deus em primeiro lugar, e as outras coisas Ele vai acrescentar. E quando você é um influencer, você não busca a Deus hora nenhuma, você é o centro de tudo 24 horas por dia. Então é uma coisa que, na minha opinião, vai contrário à Bíblia. E realmente essa profissão, eu vi que cada vez mais eu estava mais distante de Deus. Eu não tinha nunca tempo para fazer devocional, eu nunca conseguia ouvir a voz de Deus, porque minha cabeça era 24 horas criando conteúdo, imaginando isso, acessando redes sociais, e cada dia sai uma rede social nova e você quer estar na rede social porque você precisa, porque, entendeu? Então é uma demanda que nunca acaba, e isso é exatamente para isso, para você se esgotar espiritualmente, porque sempre que você está olhando rede social, você vai viver se comparando, e cada pessoa tem o seu deserto, tem o seu tempo com Deus. Tem pessoas que já passou pelo que você está passando hoje Ele está colhendo. Tem pessoas que ainda não passou pelo que você está passando. Então assim, você não pode viver se comparando, você tem que viver a sua vida com Deus, confiando em Deus e procurando entender o que Deus quer com você. Então o segundo ponto foi isso: Deus tirou minhas finanças para me aprender a depender dele, e totalmente. E no primeiro ponto, era para mim, que eu falei para vocês, que eu listei para vocês, que o primeiro ponto é você entender que você tem que ficar dependente de Deus, aprender totalmente de Deus, a ser dependente totalmente de Deus. E você tem que colocar Deus em primeiro lugar, começar a buscar Ele, separar todos os dias o horário tal. Eu vou estar sozinho, então vou pro meu quarto, vou fechar a porta, vou orar ao Senhor e vou ler tantos capítulos da Bíblia, porque Deus fala conosco no secreto, que é no quarto, porta fechada. E Ele fala conosco através da palavra dele, que é a Bíblia. Você tem que entender isso, que se você quer ouvir a voz de Deus, você precisa ler a palavra de Deus, porque senão não tem como você ouvir. Você lendo a palavra, além de você ouvir Deus falar com você, você vai aprendendo tudo o que Deus foi, o que Deus é, tudo sobre Deus. Aprende como você tem que se comportar, e também você vai ter no seu espírito a palavra, porque como a palavra diz que Deus subiu e deixou o Espírito Santo para nos ajudar, nos lembrar das coisas, Ele só pode te lembrar
lembrar do que você já leu na palavra. Então, se você já leu a Bíblia, ele vai te lembrar aquelas coisas que você já leu. Agora, se você nunca leu, não tem como ele te lembrar. A gente só lembra de algo que a gente já leu, já viveu, já experimentou, não é? Então é a mesma coisa. E isso é uma coisa que eu só aprendi no deserto também. Então, no meu deserto, Deus me tirou, me tirou a minha dependência financeira, então eu aprendi a depender apenas dele. E também, depois disso, Deus começa a pedir obediência a nós. Ele começa a tirar certas coisas, ele começa a pedir para que nós venhamos renunciar a algumas coisas que nos atrapalham realmente de ouvir a sua voz. Como eu falei, eu era o influencer, então as redes sociais para mim me atrapalhava totalmente. Meu dia era para isso, criar conteúdo, postar conteúdo, editar conteúdo. Então, a primeira coisa foi: larga as redes sociais, fecha tudo. Eu fechei tudo. Eu excluí meu Facebook com 25k de seguidores. Eu excluí meu Instagram, tinha quase 5 mil. E eu parei de postar e usar o YouTube. Então isso foi muito difícil pra mim, isso doeu muito, 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 muito. Porque isso não é pecado, tá, gente? Rede social não é pecado. Se torna pecado quando isso começa a te dominar. Porque Deus nos criou, como fala lá em Gênesis 1, Deus nos criou para nós dominarmos tudo que há no mundo e não para as coisas nos dominar. Então, quando algo te domina, isso você tem que tirar e renunciar, porque senão isso se torna um ídolo no seu coração, porque toma o lugar de Deus. Tudo que toma o lugar de Deus se torna ídolo, né? E hoje em dia nós não vamos ver o ídolo de madeira, de gesso, não. Hoje em dia o ídolo são as coisas que nós colocamos em primeiro lugar. E a minha profissão era em primeiro lugar. Então foi difícil, mas eu larguei as redes sociais, calei todas as vozes. E aí eu comecei a buscar cada vez mais, aumentar cada vez mais o tempo em oração, em jejum. Comecei a fazer um jejum atrás do outro, um propósito atrás do outro. E cada vez mais Deus começava a falar comigo. Nos meus devocionais Ele falava comigo, me ministrava e eu escrevia. Inclusive todos os vídeos que eu posto aqui foram ministrações que o Senhor trouxe ao meu coração. Então, mas isso depois de mais de 6 meses de deserto e de silêncio. Você primeiro vai passar o tempo de espera. Quando você entra no deserto, entra o tempo de espera. Depois vem o tempo de amadurecimento, que é o tempo que Deus começa a te mostrar algumas coisas para você tirar e renunciar. É o tempo de renúncia e amadurecimento. Depois vem o tempo de dependência de Deus. Você precisa depender totalmente dele. E agora nós vamos entrar para o quarto ponto, que é o ponto onde o deserto também é um isolamento. Sempre que você está no deserto, você se sente sozinho, você percebe que as pessoas se afastam de você, ou até mesmo é você que começa a sentir essa necessidade de se afastar das pessoas. Eu comecei a sentir. E quando, voltando ao ponto 3, que Deus me ensinou a ter dependência dele, largar meu trabalho, que era as redes sociais, eu larguei e fiquei tão dependente de Deus, tão santificada em Deus, que eu não queria mais de jeito nenhum fazer vídeo. Eu não queria. Para mim voltar a fazer vídeo no YouTube, fazer esse canal, gente, Deus confirmou mais de 7 vezes para mim, e eu já estava teimando e já estava falando comigo que eu ia ter consequências se eu não fizesse o que Deus me chamou para fazer. Porque talvez Deus te chamou para você fazer vídeos no YouTube e você tem vergonha e você não quer. Talvez você acha que isso não é para você. Se Deus te chamou para fazer isso, obedece o mais rápido possível. Porque quanto mais rápido obedecemos, quanto mais rápido renunciamos o que Deus está pedindo para você renunciar. Eu sei que Ele está te pedindo para você renunciar alguma coisa. Renuncia. Porque durante muito tempo eu fiquei segurando algumas coisas que eu não queria renunciar, porque não é pecado, como eu falei para vocês. Tudo que eu falei aqui não é pecado, mas se torna uma idolatria, toma o lugar de Deus, então começa a ser pecado para mim. Não é que é pecado para os outros, só é pecado para você se estiver te dominando. A outra coisa foi, Deus me pediu Netflix. Eu falei, Deus, como assim? Como assim, Senhor, o Netflix? O Netflix não é pecado. O Espírito Santo me falou, você passa a noite inteira maratonando uma série e você nunca passou uma noite comigo. Isso já virou uma idolatria, você não tem controle, você não consegue assistir um episódio de uma série, você assiste toda a série. E eu, real, oficial, eu era assim mesmo. Eu não conseguia, tá? Eu não conseguia assistir só uma série, só um episódio, eu tinha que assistir a série inteira.
E eu era daquelas que assistia a série inteira e ainda ficava reclamando: ah, meu Deus, por que não postou logo a segunda temporada, a terceira, sabe? Era uma coisa que me dominava totalmente. Então, a outra coisa que eu renunciei foi a Netflix. Larguei Netflix. Eu tenho na minha TV, tá? Vocês podem ver aqui, ó, Netflix. Nesse aqui, ó. Mas eu não uso. Graças a Deus, Deus me libertou disso também. E aí, eu soltei tudo o que Deus estava pedindo. Bom, e agora nós vamos para o quarto ponto que eu até comecei, mas não terminei, né? Que é o ponto de isolamento. No deserto, Deus ele vai te isolar, ou você mesmo vai sentir essa necessidade de se isolar. Isso é uma coisa que vai ser automática, porque quando nós estamos no deserto, como eu falei, algumas coisas ele vai pedir para nós, ou nós vamos sentir a necessidade de fazer. Então, quando nós estamos no deserto e já sentimos esse isolamento, nós temos que entender que nós estamos no isolamento porque Deus quer que nós nos relacionamos somente com Ele. Para você aprender a ouvir a voz dEle, para você aprender a escutar a Ele. Então, Jesus Cristo, quando Ele fez o jejum de 40 dias, Ele foi sozinho. Na verdade, Ele não foi, né? Foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto para ser tentado depois de ele jejuar 40 dias. E ele fez esse jejum de 40 dias para se preparar para o seu ministério, como nós já sabemos. O que Deus quer nesse deserto, no quarto ponto com você, é relacionamento com você. Então aí você não vai poder fugir, você tem que separar um dia, uma hora no dia, aquela hora que você fica só, e fazer o seu devocional diário, ler a palavra, orar, louvar ao Senhor todos os dias. E isso começa a se tornar prazeroso com um determinado tempo que você está perseverando, mas você tem que perseverar. No começo não vai ser fácil, no começo 10 minutos vai parecer uma eternidade, no começo você não vai querer fazer 10 minutos, mas depois você vai querer fazer horas e horas. No começo sempre vai acontecer alguma coisa para que você não faça. Quando eu comecei a fazer, gente, eu tive que mudar. Eu fazia de dia, eu tenho 2 crianças, então eu tive que mudar para madrugada, porque era o único horário que eu conseguia ficar só. Porque vale lembrar que você tem que estar sozinho, por isso que se chama isolamento. Então, eu percebi que eu não conseguia ficar só, então eu nunca conseguia me concentrar. E você precisa de um ambiente quieto, silencioso, para ouvir a voz do Espírito Santo, porque é uma voz calma, é uma voz suave. Então, eu tive que mudar para fazer nas madrugadas, porque aí sim eu estava sozinha. E aí ficou maravilhoso, eu comecei a fazer e eu amava, amo. É o meu melhor momento do dia, as minhas primeiras horas do dia eu sempre faço a madrugada devocional com o Senhor. E eu não tenho hora para acabar, eu sempre termino na hora que eu faço tudo o que eu quero. E às vezes eu termino quando eu sou obrigada, quando já acordou a criança, eu tenho que cuidar e eu tenho que parar. Mas se torna um tempo prazeroso que você não quer mais ficar sem. Então, como eu estava falando, quando eu comecei, eu mudei para madrugada e estava maravilhoso. Mas depois eu passei uma semana que eu tive que ser muito perseverante. Que a minha bebê estava numas crises, e ela chorava. Que eu ficava com ela fazendo devocional em pé, fazendo assim, ela chorando e eu fazendo meu devocional. Foram vários dias, isso foi uma luta bem intensa. E aí eu vi que isso era uma guerra espiritual. Depois o Espírito Santo foi me mostrando em sonho, foi me revelando, foi me ensinando a vencer isso. E eu venci. Hoje em dia eu consigo fazer meu devocional sem ninguém me atrapalhar. Mas isso foi com muita luta, eu venci essa luta. Então eu acredito que toda pessoa que começar um devocional, ela vai ter uma luta para vencer dessa forma. Uma luta que seja difícil para você. Eu não sei se vai ser com criança, talvez não é com criança, mas eu sei que vai ter uma luta. E você tem que perseverar para não parar. E vai ter dias que você vai estar extremamente cansado da sua rotina, você não vai querer fazer. Então você tem que ser perseverante nessas horas. E também vai ter dias que você vai querer deixar para depois, mas nunca deixe. Uma dica que eu dou: nunca faça o devocional no fim do dia, porque no fim do dia a gente está exausto de tudo, de todo dia. Por isso que é tão importante ser no começo do dia, porque você vai estar zerado as suas forças, você já apresenta todo o seu dia para Deus, então o seu dia é totalmente diferente quando você faz no começo do dia. Então agora eu vou te dar uns exercícios práticos. A primeira coisa: pare de murmurar. Murmuração é a mesma coisa que reclamar. Comece a fazer
todo dia antes de dormir, pegar um caderno e anotar 3 coisas pelas quais você é grato. Isso vai te ajudar a ver o que Deus está fazendo por você em meio à provação. Isso vai te ajudar a te dar um coração grato. E o coração grato, ele multiplica as bênçãos em nossas vidas. Percebe que em todas as 2 multiplicações, o Senhor Jesus, ele pegou o pão, levantou ao céu e deu graças ao Senhor. Depois que ele deu graças, ele partiu com o irmão. E quando ele fez isso, o pão multiplicou a ponto de todos comerem e ainda sobrar. Então, quando você é grato, quando você está nesse local de gratidão, Deus vai multiplicando bênçãos sobre bênçãos. E o seu problema, o seu deserto começa a brotar água da rocha. O seu deserto começa a manar, cair do céu para você se alimentar. Então, Deus não deixa nada faltar para você. Eu consegui tantas coisas no deserto que eu não tinha conseguido a minha vida inteira de cristão. Então, o deserto realmente é um lugar que, se você estiver com o coração certo, que é um coração grato, é um lugar que Deus vai te honrar muito, vai te dar muitas vitórias, vai te dar muitas conquistas espirituais, vai te usar para abençoar outras pessoas, que Ele está fazendo isso comigo, e não era algo que eu queria. Eu não queria, como eu falei, eu não queria mais voltar a fazer vídeo de jeito nenhum. Eu tô aqui plenamente obedecendo o meu chamado. E sempre que você amanhecer, se você faz o seu devocional durante o dia, não tem problema. Você faz no seu horário que é melhor pra você. Como eu falei, pra mim é de madrugada, porque é o único tempo que eu fico sozinha. Mas talvez você tenha tempo pra ficar sozinho durante o dia, então faça no seu tempo que você está sozinho, entendeu? Mas se você não faz de manhã cedo quando acorda, o segundo exercício é você orar quando você acordar de manhã. Sempre ore, apresentando o seu dia, pedindo para o Espírito Santo te ajudar nas suas decisões, pedindo para que Ele te ensine a ter dependência dEle e que Ele fale ao seu coração o que você precisa mudar. E o terceiro exercício é você fazer jejum. Faça do jejum uma rotina. Como assim? Dia tal eu vou fazer o jejum, dia tal da semana, tantas horas. Você faz uma vez na semana, você faz o jejum. Coloque no seu coração para você fazer uma vez na semana. Por quê? Porque a palavra de Deus nos ensina que nós temos que jejuar. Aqui na Bíblia, em Mateus 6:17, diz assim: do 16 ao 18, o título é Jejuar é adorar a Deus. Então, no versículo 17 diz assim, de Mateus 6: tu, porém, quando jejuardes, unge tua cabeça, lave o teu rosto, pois assim não pareça aos outros que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. O que ele está dizendo? E tu, porém, quando jejuares. Por que quando? Porque quer dizer que você tem que jejuar. É uma primícia cristã. Oração e jejum. Você ora, você fala ao Pai, você jejuma para que o seu espírito fique ligado a Deus, fique conectado com o Espírito Santo de Deus. E você lê a Bíblia, que é a terceira primícia cristã, para você ouvir de Deus. Então, quando jejuardes, então significa que você tem que jejuar. Então, o terceiro exercício é jejuar pelo menos uma vez na semana, uma vez no mês. Eu diria uma vez na semana, tá? Se você quer ouvir a voz de Deus, é uma vez na semana. E quando você jejua, não coloca o dia final, e nem fala o propósito alto para o inimigo ouvir, porque ele vai te atrapalhar. E se você coloca o dia final, ele vai fazer de tudo, aumentar a guerra espiritual para que você não alcance. Então é isso, eu fico por aqui. Beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!